Bom dia, seja bem-vindo ao programa A Ciência em Movimento, no nono ano no ar na TV Petrópolis. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Hoje nós vamos fazer uma entrevista com Igor Sardinha, secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Maricá. Vamos conversar sobre a moeda Mumbuca, vamos conversar sobre a travessia do processo da pandemia e do novo projeto de desenvolvimento local. Fique com a gente volta já. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos, com novos equipamentos para musculação e aeróbico. Além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00, é isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa A Ciência em Movimento, hoje entrevistando o secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Maricá, Igor Sardinha. É um prazer tê-lo aqui, secretário. A gente tem feito várias pautas sobre essa questão do desenvolvimento econômico regional no interior do estado. Já tivemos secretários de Desenvolvimento Econômico de Petrópolis, também de Ciência e Tecnologia de Teresópolis, Nova Friburgo, até mesmo o subsecretário Magno Amado de Maricá, e agora é um prazer de tê-lo com a gente aqui nesse bate-papo sobre Maricá, que tem sido uma referência importante no estado do Rio de Janeiro, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento econômico e regional. É um prazer estar aqui com a gente, secretário Igor Sardinha. Márcio, o prazer é todo meu, prazer é todo nosso aqui, falando aqui em nome da Prefeitura e da cidade de Maricá. É importante a gente ter acesso a programas como esse, que levam informação, que estimulam reflexão, debate, e a gente podendo contribuir aqui com as nossas experiências sobre o que a gente está fazendo aqui em Maricá, que sem sombra de dúvidas vem cada vez mais se reafirmando como uma referência enquanto desenvolvimento econômico no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Então, queria agradecer a você pelo convite. Deixa eu lhe apresentar, Igor. Você é macaense, tem 40 anos, é ex-vereador de Macaé de 2010 a 2016, foi 2 vezes vencedor do Prêmio Vereador Destaque do Brasil pela União dos Vereadores do Brasil em 2011 e 2014, uma belíssima referência. Foi candidato a prefeito de Macaé em 2014 e 2018 e atual secretário de Desenvolvimento Econômico de Maricá e coordenou as políticas econômicas emergenciais da Covid-19 desenvolvidas pela Prefeitura de Maricá. Bom, vamos fazer um resgate um pouco aí, porque muita gente fala, a gente tem comentado bastante, a gente vê na mídia, não só a mídia nacional, mas a mídia internacional também, um pouco dessa questão da moeda Mumbuca. O que é isso, efetivamente, o que isso traz de vantagem para o município e como é que essa moeda e seus programas adicionais em cima da moeda ajudaram Maricá a superar, está superando, né? Estamos ainda vivendo a questão da pandemia, essa questão
da pandemia, com reflexo tanto no desenvolvimento econômico, tanto no desenvolvimento social. Márcio, é importante para que todo mundo que nos assista tenha a real compreensão do que é Maricá e do que a gente vem avançando. Maricá, historicamente, sempre foi classificada como uma cidade dormitório. Então, o que é cidade dormitório? Uma cidade que grande parte ou a maioria dos seus habitantes, eles não têm emprego na cidade em que vive e acaba utilizando essa cidade única e exclusivamente para dormir. Por isso, cidade dormitória. Acaba que vai trabalhar no Rio de Janeiro, aproveitando aí a curta distância, trabalha no Rio, trabalha em Niterói, passa o dia inteiro lá, tem a sua vida econômica toda nessas cidades e chega em Maricá para dormir. Aí a cidade fica com baixa capacidade de geração de emprego, com pouca circulação de dinheiro, comércio fraco, setor de serviços fraco, enfim. E a coisa não anda, não traciona. A moeda Mumbuca, ela nasce como um instrumento não só de combate à pobreza, à desigualdade, sendo a moeda, através dessa moeda a gente faz os pagamentos do Renda Básica de Cidadania, então a gente enfrenta a pobreza e a desigualdade, mas tem na moeda Mumbuca também um forte instrumento de desenvolvimento econômico, porque você faz com que uma parcela considerável da população, e hoje a gente está falando de uma população que está aí quase nos seus, segundo projeção do IBGE, nos seus quase 170 mil habitantes, 42.501 pessoas recebem o Renda Básica de Cidadania, que é pago em 170 mumbucas para cada uma dessas pessoas, e que durante a pandemia, como uma das medidas emergenciais, a gente turbinou esse valor para 300 mumbucas. O que isso faz? Gera demanda adicional no setor de comércio e serviço. Numa moeda que só pode ser gasta na cidade, esse dinheiro, esse punhado de milhões de reais em Mumbuca, que todo mês circula aqui, faz com que o comércio venda mais, que o setor de serviço venda mais, e ele vendendo mais, ele investe mais no seu próprio negócio, ele contrata mais. Então é por isso que Maricá, nos últimos 4 anos, de longe, é a cidade no Rio de Janeiro que mais gerou emprego. Por quê? No estado do Rio. Por quê? Porque, ao contrário de todos os municípios, a gente está com dinheiro circulando na economia local, fruto de todas essas políticas, principalmente no RBC. E na pandemia, a gente sentindo a gravidade da situação, nós implementamos uma série de outras medidas, não só para não deixar a peteca cair, para que a gente mantivesse os números positivos, mas para que também a gente protegesse todas as pessoas que, por causa de restrições, de lockdowns, a gente via que precisava de um colchão, de uma rede de proteção econômico-social mais forte. Então, assim a gente vem conseguindo conduzir e atingir números importantes. Secretário, assim, a gente tem uma moeda Mumbuca, né? Esse conceito até de moeda local está se espalhando, parece que Niterói está tendo também uma moeda local, Cabo Frio também, e outras cidades aqui do entorno de Maricá, principalmente, estão começando a adotar essa estratégia de ter uma moeda territorial, efetivamente. E aí, quais são os outros programas que se inserem nessa moeda, né? Inclusive, ao longo da pandemia, quais foram os outros programas que acabaram se inserindo dentro desse processo territorial da moeda Mumbuca? Márcio, aqui de cara, a pandemia, ela no início, demonstrando a sua gravidade, o prefeito orientou o seguinte: olha, ao contrário da grande maioria dos municípios, a gente já tem aqui uma rede de proteção social muito forte. Então, isso nos facilita que a gente imediatamente acione essa rede só para que ela fique mais robusta para dar cabo à gravidade. Começamos, já falei, na pandemia o valor do RBC, do Bolsa Mumbuca, de 170 para 300. Então, assim, começamos então pelos mais pobres, que estão dentro do RBC, aumentando o valor ali mensalmente pago
a essas pessoas. Criamos, adicionalmente, o Programa de Amparo ao Trabalhador, o PAT. O PAT já começou a dialogar. Hoje a gente, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma economia majoritariamente composta por trabalhadores informais, desprotegidos totalmente por qualquer regra trabalhista, de proteção social, econômica ou previdenciária, enfim. E dialogamos, então, com o PAT, que era buscando garantir uma renda para esses trabalhadores que estavam sendo conclamados a ficar em casa, a não ir a ruas para evitar o contágio. Então, o governo teve o entendimento de que isolamento não é uma obrigação, é um direito do cidadão ficar isolado. Mas você, enquanto governo, você tem que ter medidas que garantam a ele a condição dele ficar isolado, porque ele não pode chegar e ficar isolado, não ter dinheiro para ele comer, para ele ter a subsistência da sua família. Então, fizemos um cadastramento desses trabalhadores informais e foram mais de 20 mil trabalhadores que adentraram ao PAT e passaram a receber um salário mínimo em Mumbuca mensalmente dentro do PAT. Criamos o Programa de Amparo ao Emprego, o PAI, que já é a prefeitura dialogando com o setor produtivo da cidade, dizendo: eu vou subsidiar a tua folha de pagamento para que você não mande as pessoas embora, para que você não demita. E aí a gente pagou um salário mínimo por trabalhador cadastrado, com o comércio, com o serviço, o setor de serviços se comprometendo a não demitir por 6 meses. E aí também criamos na pandemia, mas aí um programa que ele nasce na pandemia, mas não é emergencial, ele é um programa permanente dentro do município, que é o Fomenta Maricá, que é um programa de crédito na cidade. E aí conseguimos, no início, ofertar linhas emergenciais, onde até R$21 mil com juros zero, 1 ano de carência e 3 anos para pagar, e de R$21.001 até R$40 mil, o mesmo ano de carência, juros de 3% ao ano e 3 anos para pagar. E aí conseguimos, em 1 ano, colocar R$17 milhões em crédito injetados na economia da cidade, no MEI, no micro, no pequeno, fazendo com que ele tivesse ali musculatura para suportar a pandemia, para capital de giro, enfim. E aí, com essas medidas, conseguimos fazer com que, mesmo na pandemia, o emprego aqui crescesse. Tivemos um número maior de empresas abertas na cidade na pandemia do que antes dela, e menos empresas fecharam. Então, tudo fruto dessa política que injeta recursos na economia local, que protege, que acredita no empresário da cidade. A gente vai conseguindo suportar aí, com muita felicidade, conseguimos superar esses efeitos danosos aí, não só da pandemia, Márcio, mas dessa estagnação econômica que já atinge o Brasil nos últimos 5 anos de uma maneira muito forte. A gente vem conseguindo fazer um contrafluxo a essa correnteza aí de insucesso no Brasil. Secretário, essa é uma visão histórica, vamos dizer assim, importante desse processo de superação do momento de pandemia, e agora Maricá lança uma nova lei de incentivos econômicos, incentivos fiscais para a instalação de algumas empresas, alguns setores aqui no município. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já para comentar o alinhamento dessa lei com os objetivos da cidade. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos já. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui
Aqui vocês encontram ambientes modernos, com novos equipamentos para musculação e aeróbico. Além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00, é isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento, entrevistando o secretário de Desenvolvimento Econômico de Maricá, Igor Sardinha. Falamos na primeira parte do programa sobre o enfrentamento do processo pandêmico na área econômica e social, e agora vamos falar um pouco de futuro, com a nova lei recentemente promulgada aqui no município, que é a Lei Complementar 357, que fala sobre o projeto Desenvolve Maricá. Secretário, o que trata essa lei? Quais são as novidades dessa lei em termos de economia e social, né? Márcio, assim, eu costumo dizer que a construção de uma política de desenvolvimento econômico, ela é uma construção que envolve várias pecinhas. São muitas peças que você tem que juntar para formar esse quebra-cabeça gigante. Então, essa primeira parte da nossa entrevista, a gente falou muito de medidas que dialogam com os benefícios imediatos. Aquelas medidas, quando a gente fala da injeção de crédito, da demanda adicional dentro da cidade por causa do RBC, você está dialogando com o emprego do momento ali, com essa situação já do hoje. Mas você tem a construção do amanhã. Maricá, ela precisa, para além dessas medidas, Maricá precisa passar a ter arranjos produtivos locais fortes, perenes, com grande capacidade de geração de emprego, para que a gente tenha uma economia cada vez menos independente dos recursos que hoje chegam na cidade oriundo dos royalties do petróleo. E aí essa construção dessa Maricá do futuro, com esses arranjos produtivos, que passa não só pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas passa também por uma atuação de outros parceiros aqui, setores do governo, como a própria Codemar, como o ICETIM. Isso tudo é uma ação que o governo constrói para que a gente tenha no futuro, não só na área do petróleo e gás, que eu tenho a mais absoluta certeza e convicção que Maricá tem potencial para não só ser uma cidade petrorrentista, recebedora desses recursos, mas também gerar emprego na área, mas também para outras linhas. A gente tem condição de se industrializar a partir do gás natural, que inclusive tem o Rota 3 do gás da Petrobras, que adentra o eixo terrestre aqui dentro de Maricá. Nós temos uma série de indústrias que têm o gás natural como grande matéria-prima para o seu processo de industrialização, de produção. A gente pode falar aí do fertilizante, cerâmica, enfim. E a gente tem aqui que dentro desse quebra-cabeça, a gente tem aqui que trabalhar para que as peças se encaixem. Então, a gente tem que discutir infraestrutura, a gente tem que discutir legislação,
a gente tem que discutir incentivos fiscais. E essa lei citada por você, ela entra como uma parte desse quebra-cabeça que busca tornar Maricá um ambiente, ofertar um ambiente de negócios mais apresentável, mais facilitado para aquele que está aí com o mapa na mão, para aquele investidor que está no mapa na mão, vendo aonde que é o local mais propício para investir, que ele tem ali Maricá plenamente atendendo os requisitos dele. Então, a gente, basicamente, essa lei reduz para diversos setores a alíquota de ISS para o mínimo de 2%, que é o mínimo, a legislação não nos permite colocar menos que 2%, então a gente coloca para vários setores 2% da alíquota do ISS, não só para suas atividades em si, mas para todo serviço que ela vai precisar para se instalar na cidade, para levantar seu parque fabril, também para aqueles que já estão na cidade e queiram produzir ampliações. Todos esses serviços necessários para essas obras, para esses investimentos, vão estar ali na alíquota de 2%. Todas as taxas que necessariamente são pagas no dia a dia, para esses segmentos nós vamos isentar das taxas, e também dentro da nossa estratégia do parque industrial, que a gente trabalha para dentro em breve ter aqui em Maricá, a gente já se antecipa e já diz que teremos isenção de IPTU dentro da área do parque industrial. Parque industrial que a gente trabalha para viabilizá-lo na retroárea do futuro terminal portuário de Ponta Negra, que é importante que quem aqui esteja nos assistindo saiba que é um dos maiores investimentos privados hoje do país e que depois de anos e anos travados judicialmente, conseguiu, nos últimos meses, superar as barreiras no judiciário e já teve, no final do ano, a licença de instalação emitida pelo INEA, ou seja, o terminal portuário de Ponta Negra ele está pronto para iniciar as suas obras. Então, perceba, Márcio, dentro dessa Maricá do futuro, a gente vai ter um porto aqui, a gente já tem a Rota 3 do gás da Petrobras adentrando o eixo terrestre, um parque industrial que vai estar ali acoplado a essa área do porto, uma legislação que facilita, onde nós conseguimos uma interlocução com o governo do estado e conseguimos colocar Maricá também no ICMS como um dos municípios que tem uma alíquota agora diferenciada também de ICMS, também 2%. Ou seja, Maricá caminha para que seja um local, uma cidade que facilita que a pessoa aqui se instala, produza e escoa, faça o escoamento da sua produção, porque vai ter um porto de proporções gigantes aqui trabalhando. Então, assim, a perspectiva é que tenhamos no futuro uma cidade com uma economia forte, perene e que não tem essa dependência dos royalties do petróleo. Secretário, né, é muito importante a gente escutar isso, porque a gente aqui no programa acaba fazendo um balizamento entre as várias cidades no interior do estado do Rio de Janeiro, né, a gente acaba tendo essa discussão através do programa sobre como é que os outros estão trabalhando, como é que Maricá, como é que Petrópolis, como é que Nova Friburgo, Teresópolis e outras cidades. Recentemente a gente entrevistou uma equipe de Vassouras, ou seja, é muito rico essa discussão. Então, queria lhe agradecer pela oportunidade da entrevista, pela oportunidade de a gente estar debatendo esse tipo de questão aqui no interior do estado e dizer que o programa está aberto, assim que tiver novas novidades, a gente fica feliz em divulgar. Muito obrigado, secretário Igor Sardinha, pela sua entrevista. Eu que agradeço e estou aqui sempre às ordens. Muito obrigado, obrigado a você que nos assiste ao programa Ciência em Movimento. Até a próxima, um forte abraço, tchau.